Por que a sociedade está perdendo o seu senso de proporção? Porque a proporcionalidade das coisas está sendo abandonada. Quando eu vejo a mídia fazendo um terrorismo social na cabeça das pessoas, dizendo que o clima eleitoral está gerando agressão, eu vejo esse senso de proporção sendo perdido. Nós não estamos em guerra civil. O que aconteceu agora com a agressão da falta, aquilo ali é claro da falta de proporção. Uma pessoa reage a tiro numa agressão com pedras. Mas isso foi um fato isolado. Você não está andando na rua vendo pessoas se agredindo o tempo todo por isso, não. Ontem teve uma partida de futebol que terminou com agressão. Infelizmente, na cultura brasileira, isso é comum, mas graças a uma sensação de impunidade. Isso aí é pauta para um outro vídeo. Mas não há. A mídia faz isso, essa falta de proporção das coisas, a falta da proporcionalidade, intencionalmente, para gerar pânico nas pessoas, para fazer análise equivocada das coisas. Quer ver um exemplo? Para mim, o maior erro, para mim, o maior crime que um político pode cometer foi o seu Luiz Inácio Lula da Silva no governo dele com o mensalão. Porque o crime do mensalão é a subversão da República. Você sabe que, com a base dos três poderes, depois que a Câmara vota, depois que o Senado revisa essa lei, passa no Supremo para saber se não fere a Constituição, é sancionada no Poder Executivo. Com o mensalão, subverteu esses papéis. É a compra da subversão da República. O projeto já entrava aprovado para poder passar os projetos de interesse desse partido. E a prova da maior canalice desses caras é dizer que agora vai resolver o problema, porque se essa subversão fosse para melhorar nossa infraestrutura, fosse para a gente consertar o país na sua estrutura toda, malha ferroviária, até a questão dos combustíveis, e nós poderíamos produzir o nosso próprio combustível aqui, poderia ser investido nessa área também, várias outras coisas. Isso aí é pauta para até um outro vídeo. Essa é a prova que esses caras são canalhas, e a mídia que promove essa subversão coloca o mesmo governo, esse governo agora, como um governo pautável para poder concorrer a esse pleito. É culpa da mídia, sim, claro que é. Agora, eu não vou cair nessa. Por quê? Você pega o governo de turno agora, e o maior caso de corrupção desse governo até agora é uma vacina, o caso da vacina que não foi comprado, ônibus escolares também que não foram superfaturados, e lá atrás, antes do presidente ser eleito, foi o seu filho em um caso de rachadinha, caso esse que ainda para mim, esse caso não acabou. Porém, ele é o 15º, porque o primeiro na lista da rachadinha é hoje candidato à governança do Rio de Janeiro. Olha que loucura. Então, cara, não vamos perder o senso de proporção. Político não é santo, tá? O voto é a forma que nós temos de cobrar esses caras que trabalham pra gente. Então, se você quer moralidade na política, você não vai encontrar. E você vai ficar sempre do outro lado, falando que quem defende é Minion, gado ou mortadela, e quem está lá do lado de cá quer fazer você entender que o seu voto tem que ser racional. O seu voto tem que entender que esses caras não são santos. No seu voto você tem que entender que o seu papel é cobrar os caras. O seu voto é você entender que você vai fazer isso uma arma. Como? Votando e cobrando. E não dando ouvido a essa mídia. Porque é graças a ela, cara, que nós estamos vivendo da forma que estamos vivendo. Senso de proporção, vitimização coletiva, emburrecimento coletivo, são uma série de coisas que estão promovendo e eu não consigo entender aonde a gente vai parar, tá? É o que eu tenho para dizer agora no momento. Mais tarde eu volto com outro vídeo aí para poder falar um pouco mais sobre vitimização coletiva. Graças a essa vitimização, várias leis estão querendo ser aprovadas para cercear o nosso direito de falar, de se expressar. E onde é que a gente vai parar com isso?